Olá, amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa live do canal, todas as segundas-feiras, 19 horas. A gente sempre está batendo um papo aqui. Hoje diferente, hoje não é live in natura, vamos dizer assim, é uma live que a gente faz uma entrevista, um bate-papo com, com o convidado de hoje, o presidente do esporte, Yuri Romão. Mas antes de eu cumprimentá-lo, pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe, comente, marque aí o sininho, se inscreva no canal, né? E marque o sininho para ser notificado quando chegar vídeo novo, você está avisado que tem material novo por aqui. Tá legal? Gostou do discurso de blogueirinho que eu sempre brinco? Eu Você tenho, está melhorando, tô né? melhorando, né? Eu tô aprendendo, na verdade, né? Porque essa coisa de texto de blogueirístico, como eu brinco, não é da nossa geração, não, mas a gente tá assim, se enturmando. Tudo bem? Tudo bom, amigo? Prazer Prazer, me receber aqui na sala do esporte para bater um papo. prazer enorme recebê-lo aqui na nossa sala, né? É a sala de guerra É, e estou à disposição aí é para. a Toca do Leão aqui, não? Não, Não, não é esse não, não, né? não. Tá bom. É a sala de guerra É a mesmo, que sala de guerra aqui mesmo. não tem paz hora nenhuma. Bom, esporte bem na competição, né? Sempre ali no G4, favoritíssimo para um acesso, favorito para um título, mas só se escuta a reclamação, né? Como é que você está vendo essas críticas ao trabalho do Enderson, crítica ao time? Como é que você está avaliando esse momento que o esporte está vivendo? Marcelo, eu, de forma muito transparente, como eu costumo ser, você já me conhece há muitos anos, me acompanha. A minha trajetória como dirigente do clube, cada dia eu me surpreendo, né, com essas movimentações, né? É, Você ter um clube que está se reestruturando, é um clube que ah, voltou a figurar no cenário nacional como um clube que sempre teve, né, uma representatividade grande, né, que tinha perdeu, né, por questões outras. Mas hoje a gente tem uma respeitabilidade, né, de volta no mercado de futebol do Brasil e está fazendo um baita ano, né? Haja visto aí os números que foram divulgados, né? A gente tem a melhor campanha do século XXI, ou seja, são 23 anos que o esporte não tem uma campanha como essa. Mas mesmo assim, a gente recebe muitas críticas, né? Eu raramente, mas raramente mesmo, eu olho, por exemplo, os comentários, né, das postagens do clube, né? É raro, falta de tempo mesmo. E hoje eu tive a curiosidade de ver, né, depois da divulgação dos números, e eu me surpreendi negativamente, porque a nossa torcida ela ainda continua fazendo críticas, né? Críticas hostis, né? Não reconhece o que está sendo feito. Logicamente, não estou dizendo que é a torcida como um todo, né? Mas se insiste aí, parte da imprensa também insiste em só ver o lado negativo do clube. Eu estou dizendo parte, porque não são todos, obviamente. É, e assim, isso me entristece um pouco, né? Não é fácil você ter uma dedicação, né? Tanto minha quanto da nossa equipe, né? De diretores, de vice-presidentes, né? E até mesmo ver o trabalho que está sendo feito pela comissão técnica, pelos atletas, né? Eu acompanho isso e eu vejo que as críticas elas são muito Mas injustas. por que você acha que está existindo essas críticas? Não saberia dizer, de fato, eu não sei se o momento do futebol pernambucano não ser bom, né? É, o acirramento político, não dentro do clube, mas fora mesmo, assim, às vezes, Já teve épocas assim, né? Hoje não dá tanto, não pelo tanto. menos aparenta. Eu acho que é conjuntural, né? Não é uma coisa específica, né? É, a gente tem hoje,
dentro do esporte, para mim, né, e para muitos, o melhor técnico da Série B. É o melhor técnico. É um profissional dedicado, sério, sério, ético. Todos os atributos de um grande profissional ele tem. Ele não é, ele não é simpático. Não é simpático, né? É É uma explosivo. característica de um treinador de qualidade também, né? Pois é. A maioria não é Não, simpática. e cada um tem seu jeito. Né? Mas assim, insiste em falar mal dele, insiste em querer tirá-lo. Né? Isso às vezes causa um desânimo na gente, né? No dia a dia. Porque a gente faz as coisas. Lógico, ninguém tá aqui, né? Eu estou falando agora por mim. Eu não estou aqui para não querer o acesso, não querer ser é, campeão da Série B. Não, a gente quer. Agora, tem algumas situações, né, que a gente tem que contornar, é, houve uma oscilação natural, né, um ano longo, né, muitas partidas. A gente já está. Hoje nós estamos no dia 17 de setembro, né? Nós já fizemos 59 partidas. Se você for olhar para um campeonato europeu, o ano todo de um time são 45 partidas. Mas veja só, em relação a equipe, você concorda? Talvez seja essa a boa preocupação. Quando o time estava na espera da oscilação, que é natural que ela aconteça, e houve as cobranças da imprensa e da torcida também em relação à contratação de jogadores. Sabia-se da questão de saída de Juba, então tem que contratar, tá faltando peças. Mesmo assim, o time tinha ali uma identidade e um carro. Nessa transição de abertura de janela para contratar, as contratações eram necessárias, só que é um ponto de vista meu, que saber se você concorda, e se isso fez com que a torcida começasse a criticar. Essa nova fase do esporte, vamos colocar assim, ela não teve uma... É como se o esporte tivesse perdido um pouco a sua característica, a sua identidade inicial, e esse encaixe não veio, né? Passa por isso, e aí está acontecendo um pouco de... Havia uma expectativa de um título, virá, lógico, o time está fazendo isso, mas para o torcedor, ao ver o time oscilar tanto e não retomar, talvez esteja causando essa ansiedade e essa cobrança de um melhor futebol do time. Pelo meu que eu estou vendo, as contratações feitas nessa janela não se encaixaram de forma como foi no início. Passa por isso? Eu diria que de forma ponderada você pode ter razão, tá certo? Em alguns aspectos. Agora, a gente não contrata ou não contratou as peças que a torcida gostaria, não é por nada. É porque muitas vezes ou o atleta não quis vir, tá certo? Ou tinha propostas melhores lá fora, ou por absoluta falta de recurso mesmo nosso. Né? Lembrando que em 2021, quando a gente aqui chegou, o clube passava por uma crise financeira sem precedentes, né? Que a gente não passou, a gente não voltou ao normal. A gente começa a ter um equilíbrio, mas a gente não está bem financeiramente. Né? Só Deus sabe a ginástica que se faz aqui para finalizar o mês, para manter as contas em dia. Né? Um detalhe que a imprensa não sabe, nem a torcida, a gente já está aí há alguns meses pagando em dia, não é só o elenco, Pagando funcionário. funcionário, não. Não é só isso, não. Eu estou pagando em dia os impostos. Você paga de imposto aqui no Esporte Clube do Recife mais de 1 milhão por mês. Do mês, tá? Do mês. Fora o acordo que nós fechamos com a PGFN, que eu estou pagando no passado. Então, assim, o esporte não está nadando em dinheiro, mas o esporte está honrando com os seus compromissos. Por isso que o esporte voltou a figurar, tá, como uma grande equipe, uma equipe que cumpre com suas obrigações, com tudo que acorda, né? Não à toa a gente já começa a ter voz, né, junto à CBF, junto à associação, né, a Liga Forte Futebol, onde são 26 clubes. A gente já voltou a ter um protagonismo, coisas que nós tínhamos perdido.
E como é que você consegue isso? É sendo austero. A gente não vai simplesmente chegar, como no futebolês, assim, contratar aquele jogador de aeroporto. O que é jogador de aeroporto? É aquele cara que vem para jogar 5 meses. Mas Diego Souza 5 meses. eu digo assim. Jogar 5 meses, né? Ganhar uma fábula de dinheiro e deixar o rombo no clube. Sim, Isso eu não faço. Se sim. quiserem que eu faça, tá certo? Eu me licencio, eu saio do clube e alguém assume para poder fazer, porque eu não vou fazer. Essa definição do jogador do aeroporto já foi diferente da minha, né? Que a minha foi jogador do aeroporto que enche, que lota aeroporto. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade. E eu tenho essa responsabilidade como clube. Então, quando a gente não contratou, que a gente não foi ao mercado para fazer loucura, não é porque a gente não quisesse, é porque não dava, não tem como fazer. O que é que adianta a gente trazer aí 3, 4 jogadores para ganhar uma fortuna e eu chegar no final do ano e não conseguir pagar? Agora, veja, concordo, vou mudar de assunto, mas ao mesmo tempo falar dessa coisa de jogador. O que de fato aconteceu com a questão do Juba? Toda vez que alguém para entrar conversar de futebol é uma coisa engraçada, né? Você está num bar com uns amigos, alguém vem falar de futebol e trocar nosso de bastidores e tal. E já várias pessoas já me perguntam, como é que o Sport perde um jogador como o Juba? Como é que foi que houve? Como é que o Sport vacilou de uma forma dessa? Definitivamente. Assim, o que aconteceu para a questão do Juba ter ido embora e o Sport não ter um ganho, assim, em termos de uma decisão de contrato? Primeiro, eu acho que o esporte, a direção de futebol, a presidência, ela não vacilou. Eu discordo disso. É porque a negociação com o Juba, ela já se arrastava desde fevereiro do ano passado. A gente iniciou as conversas para a renovação. Havia sim, né? Isso foi dito e várias vezes aí pela imprensa. Havia um interesse por parte dos empresários e também legitimamente por parte do atleta de algo muito maior do que o que a gente poderia oferecer. É. Tá? Muito maior. E a gente nunca conseguiu chegar num bom termo com os empresários. Né? E chegou-se ao momento em que ele poderia já assinar o pré-contrato, assinou, né? Enfim, assinou o pré-contrato. A gente tentou demovê-lo, né? Fizemos inúmeras contrapropostas, inúmeras. Mas os valores que envolviam a ida dele lá, que a gente teve conhecimento, não oficialmente, mas dito pelos empresários, eram valores que a gente nunca conseguiria chegar. Nunca. Isso, não tem mágica. Né? Vai fazer loucura? Ora, faz 2 anos que a gente trabalha para arrumar a casa. A gente ter essa condição. Como é que eu vou fazer loucura agora? Então a gente optou em um determinado momento, mas vamos conseguir cobrir a proposta? Não vamos conseguir. Então vamos usar o atleta até onde pode e ele vai nos ajudar. E como ajudou? E dessas 59 partidas que eu falei, ele participou aí da grande maioria, né? Mais de 50 partidas. Ajudou bastante, né? Com assistência, com gols, né? Com o profissionalismo dele, que aí, diga-se, Juba foi um grande profissional que merece o respeito tanto da direção quanto da torcida em relação ao que ele fez. Porque em nenhum momento Juba se escondeu atrás de um futuro contrato que ele estava para exercer no time baiano. Então, é isso. Não tinha como a gente cobrir aquela proposta. Fala-se em números, milhões e milhões. A gente não tinha. Paciência. Nem tentaram nem uma renovação de contrato para poder ter uma saída, tipo um acordo mais financeiro para poder ter um ganho, ou enfim, alguma coisa tipo. Os números que foram propostos, tá certo? Eram inferiores para ele sair antes. Sim, sim. Eram inferiores ao que ele nos entregou. Certo. Tá? Eram muito o avanço na Copa do Brasil, né? a final, chegar à final da Copa do Nordeste, né? O G4,
no Campeonato Brasileiro, da Série B. Então, tudo isso a gente somou. Valia muito mais do que o valor que foi oferecido pelo clube. Então, foram contas que a gente fez. Entendi. Mas você está vendo assim, a gente vai voltar a falar dessa coisa da torcida. O Love deu uma entrevista, um depoimento bem polêmico, assim, falando da questão, se não for para torcer, fica em casa e tal. A relação da torcida, que eu tenho visto, apesar das críticas, que é natural a irritação do torcedor, mas eu tenho visto esse ano a torcida chegar. Você, na sua avaliação, como é que você viu aquele posicionamento ali? Primeiro, a torcida ela tem chegado junto. Isso aí é inegável. Pois é. Haja visto a festa que fizeram lá em Natal, no Frasqueirão. É uma festa linda, né? Que merece o meu reconhecimento enquanto presidente, né? E o reconhecimento de toda a gestão pelo que eles têm feito pelo clube. Em relação ao vídeo do Wagner, eu diria o seguinte: primeiro, ele não se dirigiu à torcida como um todo. Se você for observar direitinho, né, de forma criteriosa, você vai ver que ele não se dirigiu-se a aquelas pessoas, principalmente aquelas que ficam atrás do banco, né? Que já é um caso patológico, né? Que passa o tempo todo criticando o time. Você acha que é todo mundo amendoim, tudo da pessoa? O que quiser te chamar. Então, assim, o que ele quis dizer é assim, aquelas pessoas que não acreditam no grupo, tá? Pessoas que acham que o grupo não é sério, que o grupo não está comprometido. Ele disse, gente, já que você não acredita, fica em casa. Foi isso que eu entendi, que eu depreendi daquele vídeo, tá? É legítimo da parte deles também de querer se expressar. Tá? Lógico que ele não se dirigiu a 99% dos sócios, dos torcedores. Não foi isso. Foi isso, né? O que ele realmente quis passar. Tem duas coisas ali que aquele vídeo mostra. O primeiro deles, que o grupo está fechado. E fechado com o professor Anderson. Fechadíssimo. Não sei se você vai lembrar de uma coisa assim. É esse grupo que está aqui que vai entregar o acesso. De forma veemente. Ele diz isso. Isso é importante. Isso mostra que o grupo tem personalidade. O grupo tem responsabilidade. Mas o foco também é o título. O elenco pensa nisso. Mas todos nós pensamos nisso. Todos nós. Seria uma insanidade a gente dizer que não pensa no título. Lógico que a gente pensa. Agora, qual é o objetivo? Não. Qual é o objetivo nosso? Acesso. Mas a gente quer ser campeão. E a gente pode ser campeão. Se você pegar as estatísticas que nós temos hoje, nós temos 70% de aproveitamento. Faltam 10 jogos. Dos 10 jogos são 30 pontos. Se a gente fizer os 21 pontos, se a gente mantiver o que a gente fez ao longo do ano todo, que é factível, tá? Se a gente mantiver, a gente briga pelo título. Na verdade, já está brigando, né? Com 71 pontos, a gente tá. Possivelmente a gente vai brigar pelo título. Então, é isso que a gente quer. É isso que o grupo está fechado. O grupo está fechado com o professor Anderson, está fechado entre eles. Né? O vídeo tem essa conotação de mostrar para a torcida, para o torcedor, de que eles querem e vão entregar isso que a gente precisa. Não quis atacar o torcedor. O que ele quis dizer foi: aquelas pessoas que não acreditam, ok, fica em casa então. Já que não acredita, né? É isso. Mas, bom, enfim. Porque assim, ficou uma coisa meio que de confronto com a torcida, entendeu? Não, talvez de certa forma, talvez a forma como se expressou, tá, né? A gente, naquele momento, estava numa crise com a imprensa, a gente estava numa crise, né, interna. Não interna, né? Porque não teve crise interna, mas assim, estava tendo uma relação desgastada com o ambiente. Exato. Não precisava. E eu aproveito você, Marcelo, a sua audiência, para dizer o seguinte: faltam 10 jogos. É a hora de estar todo mundo de mãozinha dada. Acabar com crítica. Crítica a gente faz no final do ano, depois de entregar o acesso.
Mas não cabe nenhum alerta, não. Por exemplo, o time jogou mal e tal, uma puxão de orelha. Alerta. Uma peça- Alerta. Veja só, veja só. Não isso que estão fazendo. Mas veja, Rapaz, mas se a gente joga bem, critica. Se a gente ganha, critica. Se a gente perde, critica. Ou seja, está se banalizando, né, uma relação. Não, nesse caso eu concordo. Isso aí eu concordo. Tá? Porque o grupo entregou isso até agora, gente. O que eu não concordo é, tipo assim, o jogador pedir para não vaiar. Aí o torcedor paga o dinheiro para vaiar, né? Ninguém pediu isso. Pedir pra não vaiar, Ninguém pediu isso. Né? Não vamos por aí. Se jogou mal, não deve estar suscetível a uma crítica, a uma vaia. Isso é o quê? O problema não é esse. O problema não é esse. Quais são hoje os problemas? Isso eu debati, inclusive, com um colega seu, né, com o Léo Medrado, na rádio. Assim, parece algo conspiratório. Né? Ou seja, o time joga bem, é criticado. Se joga mal, é criticado. Aí vem um jornal de grande circulação, eu diria até que é o maior veículo de comunicação do nosso estado, né? Coloca uma manchete dizendo que Henderson vetou Diego Souza. Ou seja, óbvio, é lógico que a torcida iria para cima do professor Henderson. Isso é óbvio. Aí a pergunta de $1 milhão, que eu faço a você. E se eu acertar o... Opa, aí o assessor está aqui, Marcelo. Isso foi um equívoco ou foi plantado? Vou mais por aqui. Ok, mas a questão da empatia. Se coloca no lugar do treinador. O treinador pode pensar o que quiser, né? Se coloca no lugar do elenco. Ele já não é muito chegado à imprensa, né? Ele vai saber pensar o lado errado, negativo. Negativo, tá certo? Então, assim, existe um ambiente, né? Não é um ambiente que esteja legal, né? De relação. Tá? Mas isso aí eu tenho que concordar com você, que é o seguinte, é meio estranho até, inclusive, que está na terceira colocação, na segunda, na primeira, está variando em relação a essa posição. Então, uma relação ruim, então eu não consigo Marcelo, compreender. depois que a gente cumpriu os dois jogos que a gente no início da temporada não conseguiu fazer por conta das finais do Pernambucano, a gente entrou no G4 e não saiu mais. Pois é, você concorda. E será que as Agora, críticas... eu vejo assim, por favor, que eu coloquei aqui no início da nossa conversa. Com a boa campanha que o time fez no início, houve uma expectativa de o time voar como se fosse aquele Corinthians lá o ano que o Corinthians fez voou a Série B, o Inter também. Houve uma expectativa disso. Quando houve as contratações de abertura de janela, eu, no meu ponto de vista, perdeu um pouco a identidade do time e o time oscilou. Está tentando uma retomada para um equilíbrio. Acho que teve muitas coisas, não só a chegada dos novos atletas. Você teve as contusões dos dois laterais, né? O problema de um dos laterais externo, alheio a técnica e física. Né? Teve um problema. Você teve a contusão de Love, teve de Jorginho naquele momento. Foi. Fabinho também. Fabinho, né? Que era o motor a saída de Juba, agora colocar aí a saída de Juba. Então, tudo isso teve um reflexo no time. Sim. Teve um reflexo, né? Mas a gente não sai do G4. A gente continua no G4. Jogos muito bons, jogos não tão bons assim. Né? Por exemplo, para mim foi extremamente injusto aquele jogo do Criciúma. Pois é. Jogou muito bem. Os dois laterais, né? O meio de campo lá com Fabinho e Felipe. Né? O próprio Love não marcou aí nas últimas. O Love está desempenhando um papel ali na frente extraordinário, que é a saída de bola do time adversário. O Love, quando chega é o mais forte, né, do elenco. Então, assim, infelizmente não está botando a bola para dentro. Mas deve estar entalado, né? Já o homem desentala. Me diga uma coisa. Vou falar já do futuro, já pensando para o próximo ano. Já
Mas nem falar da questão de crise, já tu falou aqui da sua expectativa. Mas como é que está em relação à reforma da Ilha do Retiro? E se há um plano do esporte jogar na arena no ano que vem, já que vai ter a ideia de uma reforma na Ilha do Retiro, vai ter essa reforma? O gramado, até um torcedor mandou para mim, o Charles Beira, ele me perguntando a respeito do gramado sintético, se vai ser colocado na Ilha do Retiro, se não é. Como é que está o planejamento para a Ilha do Retiro em 2024? Vamos lá. De qualquer forma, a gente vai precisar fazer uma reforma na ilha, né? Tanto na parte de iluminação, quanto na parte do gramado. O gramado, de fato, ele precisa ser refeito, tudo, né? Desde a drenagem, ou seja, tudo ali precisa ser refeito. Uma obra dessa natureza, se eu não for fazer nada na ilha, do ponto de vista estrutural, é no mínimo 4 meses. No mínimo. Que eu acho que inclusive é mais. A parte da iluminação. Não é só a iluminação em si. A gente precisa aumentar o lux, né? Lux, para quem não sabe, é a unidade que mede a luminosidade. A gente precisa triplicar isso. Triplicar o que nós temos hoje. Nós temos 600 lux, precisamos para ir no mínimo 1.600, né? Ou seja, 1.800 para fazer a conta redonda aí. 1.800 lux. Então precisa ser feito. Para você fazer isso, eu preciso fazer uma reforma na parte elétrica do clube, do estádio. Porque a parte elétrica do estádio, ela está extremamente comprometida, né? a ponto de se poder causar algum dano maior. Então, vai ser preciso fazer. Não tem outra alternativa. Concomitantemente, estamos fazendo o projeto arquitetônico da reforma. Está a cargo do arquiteto Jerônimo Cunha. Inclusive, amanhã a gente tem mais uma reunião. Semanalmente a gente tem se reunido. Do ponto de vista conceitual, já está aprovado por nós, né, pela nossa comissão, o projeto. Amanhã a gente já deve ter um avanço aí do que é que está sendo feito do projeto. E acredito que mais alguns 60 dias a gente deva ter já a planta do projeto. Ao mesmo tempo, eu já fui 2 vezes especificamente para isso. Correr a gente chama Correr a Faria Lima, né, que é onde estão lá os bancos, as financeiras e os fundos, né, a história dos fundos. A gente tem ido conversar, que o intuito é esse, conversar com essas casas, no sentido para entender qual é o apetite, primeiramente, de embarcar num projeto dessa magnitude e o que é necessário também para que eles embarquem. Tá? A gente está falando aí, a gente não tem esse número ainda, tá? É só para ordem de grandeza. Esse número pode oscilar para cima ou para baixo. Se a gente for fazer um projeto total do que a gente gostaria, esse número é acima de 150 milhões. Se for menos, for projeto menor, melhor. 100 milhões e tal. E para minha surpresa, grata surpresa, o apetite por esse projeto é enorme. Obviamente que a gente precisa fazer alguns deveres de casa. Questão documental, a questão da segurança jurídica, que vai ser dada, das garantias. Então, tudo isso a gente precisa fazer para realmente obter esses financiamentos. Agora, o que me surpreende positivamente é que todos os que a gente visitou desejam embarcar no projeto. Isso é bom. Isso é muito bom. Lógico que cada um tem um jeito. Uns querem participar do projeto do início, meio e fim, outros querem financiar e retirar o dinheiro lá na frente. Enfim, tem várias modalidades que aí o conselho, junto com o executivo, no momento oportuno, vão sentar e vão avaliar qual é o melhor modelo de financiamento que vai ter. Tá? Então, isso a gente está fazendo. Não vou mais visitar ninguém agora, partir para terminar o projeto arquitetônico, né, aprovar ele na prefeitura, para assim ir de novo lá em São Paulo, enfim, ver quem que realmente agora abraça a causa e começa a financiar. Mas aí, qual a possibilidade
de fato, isso, pelo que você está percebendo, da Ilha realmente ter uma reforma logo no início da temporada. Já dá para dar uma. É grande? É grande. É grande. E o Sport vai jogando aí, na arena. Tem que ser lá. Tem que ser lá, né? Tem que ser lá. A ideia do campo society, não é? O Do campo campo sintético. sintético. Isso a gente ainda não avaliou. Não, valeu. Não avaliou. Eu acho que dando a devida atenção, né, e sempre agindo com muita responsabilidade, eu acho que talvez isso seja mais discutido mais no âmbito do departamento de futebol do que propriamente aqui na presidência. Porque a gente sabe que tem atletas que gostam, tem atletas que não gostam, tem, enfim, essa discussão a gente precisa envolver o departamento de futebol. Sim, claro. Em algum momento a gente precisa saber Mas aí você fazer, mas a gente tem pesquisado, né? A gente tem visto muita notícia, né? É uma tendência, é uma tendência. Eu ontem assistindo o jogo lá do, Verdade? do estádio do Botafogo, lá, o Engenhão, Engenhão. né? Observando lá como é que a bola corre e tal. São coisas que a gente precisa discutir. Né? Hoje, eu diria a você que o que me dá mais trabalho hoje dentro do esporte como um todo são os gramados. Sim, sim. E um dos maiores custos que nós temos. Deu de cabeça embora. E não é só aqui não, tá? Sim, sim. O Atlético Mineiro já vai mudar agora. Tiveram acho que 3, 4 partidas, já vão ter que mudar o gramado. O Maracanã, um desastre. Né? O Castelão, um desastre. O Palmeiras é só sai. É misto, né? misto. É misto. Aliás, não é misto não. A gente diz misto, mas não é misto não. Não. Ele é só sintético mesmo. Sintético. Essa discussão, hoje fica até mais fácil fazer essa discussão, porque você já tem outros. Sim, E a referência, né? E a interação que nós temos hoje. E é evidente que as empresas que fazem esse tipo de serviço, elas vão se aprimorando. Ó, deu errado aqui, e os caras vão fazendo, melhorando a situação. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, essa interação que nós temos com os outros presidentes de clube, né, no âmbito da CBF, no âmbito da Liga Forte Futebol, fica mais fácil de você conversar com essas pessoas abrirem os seus estádios para que a gente possa ver em loco e trocar uma ideia. Ninguém vai tomar uma decisão dessa, porque a diferença de preço, inclusive, é gigantesca. Né? Ninguém vai tomar uma decisão dessa sem ir lá, olhar, conversar em mais de um estádio, inclusive. A gente está terminando, né, a implantação lá na base, no CT, o nosso, né, sintético. Por que a gente está fazendo isso? Porque a grama natural, ela não aguenta o volume de treinamento que tem dentro de uma base. Sim, sim. São muitas categorias. Né? A gente tem 2 campos dedicados, na verdade 3 campos dedicados à base. Mesmo assim, não estava dando. Então a gente tomou a decisão, né? Uma decisão que foi bastante conversada, no sentido de colocar. É um investimento, como eu falei anteriormente, muito alto, mas chegamos à conclusão que valeria a pena ter esse investimento. Um dos campos ser sintético, porque para poder, mesmo em época de chuva, principalmente ali no local onde por ser mata, né, há um maior volume pluviométrico, né, das chuvas aí, então a gente tomou essa decisão e se mostra acertada. Para a gente fechar aqui, também terminando nosso bate-papo, queria saber da sua opinião a respeito do futebol pernambucano. Como é que você avalia o momento do futebol pernambucano? E se o momento que vivem Santa Cruz e Náutico, eles atrapalham também o desenvolvimento de um esporte desse. Como é que você vê o futebol pernambucano? Eu tenho uma avaliação muito clara do futebol pernambucano. Eu acho que se faz necessário, talvez, a união de todos, né? Federação, clubes, dirigentes, pessoas que almejam ser dirigentes, se fazer primeiramente uma grande discussão. Bom não tá. Bom não tá. Né? Tem algo errado.
mas a gente precisa identificar. A gente precisa saber onde é que está o erro e tentar consertá-lo, né? É, o futebol ela o futebol tem uma característica muito diferente, por exemplo, do mercado de onde eu venho, né? Eu venho da iniciativa privada e nas empresas que a gente trabalha, as decisões elas são muito mais céleres, né? São muito mais rápidas. Uhum. Então, você não deixa que a coisa desande. E no futebol, por ter um componente chamado paixão, né? E quando tem paixão, tem também egos, né? Egos bastante inflados. As decisões, elas não, muitas vezes não são racionais, não são racionais, são muito, boa parte das decisões são influenciadas, e aí tem uma componente, outra componente hoje aí, as mídias sociais, elas têm hoje um potencial muito grande sobre as gestões. Então, aquele dirigente que se curva, né, ou sucumbe a, o que as mídias querem, tá certo? Quando eu digo mídias, eu estou mais voltado para mídia social. Normalmente traz para baixo ou seja, denota uma falta de convicção, de objetivo dos clubes. Eu não estou dizendo que aconteceu isso com o Náutico, com o Santa ou com o próprio Sport recentemente. Eu estou dizendo que existe essa situação. Eu acho que é preciso haver uma pacificação, né, uma trégua no âmbito dos clubes, como houve aqui, tá certo? Eu hoje tenho tem oposição, que é bom, é salutar, né? Não vejo isso como ruim, sendo ruim, mas muitas vezes a pressão é muito grande junto ao dirigente e que termina atrapalhando, né, o trabalho desse dirigente, a vontade que ele tem. Então, assim, é necessário que haja um engajamento, né, de várias correntes dos clubes para que os dois clubes citados saiam dessa situação, né, que é uma situação que não agrada ao futebol pernambucano, e eu estou dizendo em relação ao esporte, não agrada. Né? O esporte chegou onde chegou porque tinha o Náutico e o Santa Cruz com grandes rivais. O Santa tem as conquistas dele porque teve sempre o Náutico e o Sport como grandes rivais. O Náutico foi ex porque tinha os rivais fortes. Então, assim, é necessário, se faz necessário que eles se reorganizem, né, e voltem a ter protagonismo no futebol nordestino. Eu vejo que há movimentação por parte deles em relação à SAF, isso é muito bom, né? Você diminui um pouco a influência política e traz um pouco O esporte aproveitando, o esporte está pensando nisso, sabe como está esse caminho? Pensando, eu não diria, mas assim, que a gente pensa sim, tá? Para fazer hoje o grande dilema nosso que nós temos hoje aqui é que o conselho precisa pautar, né, essa mudança estatutária que aí, infelizmente, ainda não tá caminhando. Mas tipo, eu já disse diversas entrevistas, eu não enxergo o futebol nordestino, não é pernambucano, é nordestino, sem que haja uma parceria financeira do lado. Sim. Tá? Há uma situação, Marcelo, que a imprensa precisa também pensar e ajudar. É o seguinte: o futebol brasileiro está passando por uma transformação. E rápida. Rápida. A chegada das ligas vai trazer mais dinheiro. Tá certo? O mercado, onde há excesso de recursos, o aumento de recursos, você inflaciona. Aquele clube que não tiver dentro desses pacotes, vou chamar assim, ele vai ficar para trás.
eles vão ficar para trás. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Certo? Isso já ocorreu, inclusive, na Europa. Mas pegando aquele gancho que você disse que bom no estado do futebol pernambucano, significa que nós estamos ficando para trás. Nós estamos ficando para trás. Não tem a menor dúvida. Agora, querer dizer quem é o culpado? Existe culpado? Talvez não. Talvez seja conjuntural. Pois é. Eu acho legal nesse momento a gente ficar procurando culpado. Não. Se juntar para procurar saída, né? É o que eu disse aqui quando a gente chegou no esporte. Uhum. No dia da eleição, da primeira eleição ainda com o Léo Lopes, o candidato. Ninguém vai ficar olhando para trás, não. Ninguém dirige que está olhando pelo retrovisor. Não, olha de vez em quando, para fazer uma manobra, né? De vez em quando. De vez em quando. Para não chocar. Para não chocar. Para não chocar. Mas, se olha para frente. Planejamento bem estruturado, execução dentro do planejamento, ou seja, dentro do seu cronograma, e é isso que se faz. O futebol pernambucano ele precisa passar por uma reanálise. E a imprensa, a crônica esportiva, tem um papel importante nisso. Sim, sim. Fuge disso não, hein? Hein? Eu sei disso. Precisa passar por isso também. Será que o papel hoje na imprensa tem sido... Estou colocando aqui, não estou criticando, estou dizendo, será que está sendo legal? Eu acho que tudo precisa passar uma autocrítica da imprensa, da torcida, o clube, dirigentes. Então, a gente está num momento importante, tá certo? De reestruturação, né, do futebol brasileiro. Eu acho que o timing é esse. Né? Não sei se a federação chamaria, né, todos para um grande debate, ou vocês mesmos, enquanto profissionais de imprensa, vocês mesmos se organizassem e nos chamassem para esse debate, né, que o debate precisa ser feito, precisa. Sem procurar culpados. Sim. O debate tem que ser o seguinte: nós chegamos até aqui dessa forma. O que é que a gente vai precisar fazer para voltar o Pernambuco ter protagonismo no âmbito da região, que a gente perdeu protagonismo, tá certo? E no âmbito nacional. Se perdeu na regional, nacional nem se fala, né? Mas a gente precisa mirar, precisa mudar. Da forma como está, eu disse a alguns colegas seus essa semana passada, melhor dizendo, da forma como está, tá ruim. Tá ruim. Se está ruim para o esporte, está numa situação um pouco melhor, imagina para os outros. Tá? Então, é isso que eu me coloco sempre à disposição, né, para ajudar no que for necessário nesse debate, né, indicando inclusive pessoas que poderiam nos ajudar. Eu tenho circulado bastante aí no Sudeste, né, na CBF, enfim. Tem pessoas que poderiam, né, até abrir novos horizontes para a gente, para que o futebol pernambucano possa voltar a ser o que já foi um dia. Eu comprei a ideia. Já. Aliás, eu tenho essa ideia e você aí comprando também comigo, então tamo junto. Yuri, obrigado. Boa sorte aí nesse final de temporada. E a gente está finalizando nossa live. Dizer para que você se inscreva no canal, compartilhem, comentem e marque sininho, porque quando chegar vídeo novo, aí você é notificado do seu celular. Ficou bom? Ficou bom, né? Tô desenrolado. Marcelo, eu queria deixar aqui um recado para a nossa torcida, de que nós, como eu disse durante a entrevista, nós temos 10 jogos. São 10 jogos. A gente tem que botar agora o pragmatismo à frente de tudo. Sim. Né? A paixão é importante? Mas agora a gente precisa ser pragmático. Não tem mais jogo bonito. Agora é jogo na raça. O coração na ponta da chuteira. E o torcedor, o nosso torcedor especificamente, tem um papel preponderante nisso. Não vai ser agora, nesses 10 jogos, que vão caber as vaias, que vão caber as críticas ao professor. O que já tem que ser feito, já foi feito. Tá? Esse grupo, que aí foi o recado do Love, que eu pelo menos eu entendi assim. O grupo que aí está é um grupo que vai ter que entregar a gente. Sim. Então são 10 jogos que a gente precisa estar de mãozinha dada. Imprensa, torcedor, direção e comissão técnica. E atletas. Todo mundo juntos com um único objetivo. O acesso e podendo o título.
Recado dado do presidente. Esse recado dado do presidente foi parecido com foi pro cinema, né? Um paralelo com o cinema, foi um pós-crédito, né? Teve a despedida e ele falou aqui depois, mas tá valendo. Pessoal, até a próxima.